Bom, hoje nós vamos falar sobre a compreensão clínica em Gestalt terapia. Então, a gente vai falar do pensamento diagnóstico processual e ajustamentos criativos funcionais e disfuncionais. Na verdade, a gente vai dar continuidade àquele assunto aquele artigo que nós discutimos, o estilo gestáltico de intervenção, mas agora a gente fazendo uma analogia de como que é o nosso processo diagnóstico, como que o gestalt terapeuta realiza diagnóstico, como é que ele realiza a sua intervenção dentro do setting terapêutico. Então, o que nós vamos falar aqui é uma fala seguindo a Lilia Meyer-Frazão. Então, o que a gente vai abordar aqui é uma fala dela, da forma com que ela compreende o processo diagnóstico da Gestalt terapia. Lilia Meyer-Frazão é uma das Gestalt terapeutas pioneiras aqui no Brasil, ou seja, uma das psicólogas que começou a utilizar a abordagem dentro daqui do Brasil, ela é muito conhecida, e nós vamos então falar sobre esse diagnóstico processual. Para começar, eu quero ler aqui uma mensagem dela, onde ela fala o seguinte: as emoções são um universo sagrado. É preciso cuidado, respeito e permissão para penetrar neste espaço tão delicado, tão poderoso, né? Então, o nosso processo de intervenção, gente, ele sempre precisa ir pelo lado do cuidado, né? Então, a pessoa vai dividir conosco aquilo que é de mais especial, daquilo que é mais sagrado, daquilo que é mais íntimo dela, que às vezes ela não consegue nem dividir com ela mesma, mas ela vai dividir conosco. Então, a gente precisa sempre ir com uma postura de respeito e acolhimento daquela pessoa que está ali em sofrimento. Então, a gente vai entender essa noção de diagnóstico e a noção de homem dentro da perspectiva da Gestalt terapia. Então, pensar diagnosticamente dentro do contexto da Gestalt é uma atitude de investigação inicialmente, né? Mas também não só no início. Nós realizamos o nosso diagnóstico no decorrer do processo. Então, a gente vai intervindo e diagnosticando, né? A gente não tem aquele contexto de diagnosticar para depois intervir, como em algumas abordagens. O nosso processo, ele acontece em conjunto, concomitante, tá? Então, ele não é separado. Então, investigação e tratamento devem caminhar lado a lado. Nosso trabalho, ele não é algo dicotomizado, é algo que vai acontecendo dentro desse processo, diagnosticando e intervindo. Nós não diagnosticamos para intervir, nós vamos diagnosticar e intervindo ao mesmo tempo. Então, pensar diagnosticamente em Gestalt terapia implica um processo dinâmico e contínuo de formação e destruição de Gestalt. Então, isso vai acontecendo conforme as suas Gestalts vão se formando e conforme as suas Gestalts vão sendo destruídas, né? Então, a gente vai, neste caminhar, junto com o cliente, compreendendo como ele funciona e realizando o nosso processo de diagnose e intervenção. Sem negar a importância de tais classificações diagnósticas, é preciso considerar que elas são insuficientes para o desenvolvimento do trabalho clínico, demandando também a compreensão da dinâmica e da complexidade de cada cliente em sua singularidade existencial. Então, o diagnóstico pelo diagnóstico, a classificação pela classificação, o CID pelo CID em Gestalt terapia, ela não é suficiente, né? Então, o diagnóstico pelo diagnóstico é como se nós estivéssemos limitando aquela pessoa àquele diagnóstico. Então, a gente não é que a gente não realize diagnóstico e não é que a gente não utilize dos manuais ou dos CIDs, né, para a gente basear o nosso trabalho. A gente seguia, a gente
precisa utilizar, mas a gente não se limita, né? Então, a gente não define aquela pessoa, aquela patologia ou aquele CID. Então, independente do CID que essa pessoa tenha, ela é uma pessoa. E compreender a sua diagnose, né? Então, digamos, o meu cliente X que tem ansiedade, do cliente Y que tem ansiedade, são características diferentes. Embora na estrutura, né, na forma dessa diagnóstico tenham similaridades, mas nós temos as diferenças, né, de cada uma. Então, é neste sentido, né, dessa compreensão da dinâmica, da complexidade de cada um, como é a ansiedade do meu cliente X e como se processa a ansiedade do meu cliente Y. São formas totalmente diferentes. Então, a estrutura é a mesma, ansiedade, mas a forma de cada uma, de cada cliente, ela é diferente. Então, para eu compreender como ocorre e como eu vou intervir, eu preciso entender a forma que ocorre em cada um dos meus clientes. Então, por isso que não, para mim não é, para mim enquanto gestalt terapeuta, não é suficiente apenas o diagnóstico. Eu preciso entender como que ele ocorre para aquele meu cliente, como é que ele acontece. Se os critérios diagnósticos nos oferecem a comunalidade, né, ou seja, o que há de comum entre os homens, falta-lhes a singularidade, ou seja, o que há de diferente, o que há próprio, o que há de singular em cada homem. Então, o CID, ele nos dá aí o que é comum, né? Então, ansiedade precisa ter tais, tais e tais características, né? Isso aí é comum, tanto no cliente X quanto no cliente Y. Mas a forma, o que acontece com cada um é diferente. E eu só vou entender essa diferença, essa singularidade, né? O que há de peculiar, o que há de diferente em cada ansiedade de cada um dos meus clientes é no meu processo. Então, ele deve ser entendido como a descrição e a compreensão de cada cliente em sua singularidade existencial. Ou seja, é preciso compreender o que cada sintoma e queixa significam no contexto específico em que surgiram e no conjunto da vida da pessoa, bem como a que propósito serviram, tá? O que significa isso, gente? Como foi que a ansiedade, como foi que o sintoma do meu cliente X, né? Qual é a queixa dele? Como que surgiu? Qual foi o contexto que surgiu esta ansiedade? E a propósito, a propósito de que serviram naquela época que surgiram e qual a função disso ainda permanecer até hoje. Então, é esta compreensão entre o contexto que surgiu, como surgiu, o que aconteceu, o que estava ali acontecendo, qual era este contexto, né, e qual o conjunto específico deste contexto que fez emergir esta ansiedade e qual a função disso permanecer até hoje. Então, esta compreensão nós vamos realizar, né, no nosso processo de compreensão diagnóstica. Então, o diagnóstico não deve ser vinculado a uma doença ou à normalidade, e sim ao modo de existir de alguém. Então, qual é o modo? Como funciona essa pessoa? O que acontece com ela toda vez que vem os momentos da ansiedade? Então, é esse modo de existir, essa forma de existir que nós vamos prestar atenção, que nós vamos ouvir, que nós vamos estar atento no processo. Não é somente ao diagnóstico, e sim a peculiaridade, a forma, como é que acontece. O que pode incluir uma doença ou uma normalidade, mas essa não é elemento suficiente para uma compreensão mais ampla. Diagnosticar implica pensar os processos de ajustamentos criativos, funcionais e disfuncionais.
Então, nessa minha compreensão diagnóstica, eu preciso estar atento como que esse meu cliente vem se ajustando ao que lhe acontece, como que ele está se ajustando criativamente, de forma funcional ou de forma disfuncional. Então, a experiência é fruto da interação do indivíduo com o meio ambiente. O que possibilita a experiência em tal interação é o contato e a awareness. Então, eu vou verificar, eu vou realizar a escuta, eu vou estar atento de como é essa experiência de ansiedade desse meu cliente. E como é que acontece essa experiência, né? Nós somos seres relacionais. Então, essa experiência que eu vivencio é na relação entre eu e o outro. E este contato que faz emergir essa ansiedade, o que acontece, né? Então, nós vamos diagnosticar, nesse nosso processo de intervenção e compreensão diagnóstica, verificar como é essa relação, como é este contato e como vão se dando a awareness. Né? A awareness, lembrando, é a capacidade de aperceber-se do que se passa dentro e fora de si no momento presente, seja em que dimensão for, corporal, mental e emocional. Então, eu estou aware do que me acontece, né? Então, se a gente pensar num processo de ansiedade, o que é estar aware num processo de ansiedade? É eu estar atento ao que acontece comigo no momento que essa ansiedade surge, né? O que acontece com o meu corpo? O que acontece com a minha mente? O que acontece com a minha emoção? Então, nesse nosso processo de intervenção, eu vou ajudar esse meu cliente a entrar em contato com essas dimensões, a ele se aperceber o que acontece com ele. Então, ele vai chegar com você não entendendo, né, não compreendendo o que acontece com ele, né? O corpo dele está dizendo o que acontece, a mente dele fica confusa, o emocional deve ficar abalado, mas ele não consegue compreender. E aí, nós vamos auxiliá-lo a estar mais aware, a estar mais atento ao que acontece com ele, o que faz vir esses momentos de ansiedade, né? Como foi que isso iniciou e como foi que isso e pelo que isso está se mantendo, qual a função disso ainda está presente na vida dele. Então, para que haja awareness, é necessário que exista contato, embora possa haver contato sem awareness. Então, estar aware é eu entrar em contato com isso, tá? Embora eu possa entrar em contato e ver o que acontece com o meu corpo, mas eu não tenho consciência do que acontece com o meu corpo. Então, entrar em contato com o que acontece com o meu corpo de uma forma consciente é estar mais aware. Então, para que haja, aliás, o contato se dá por meio daquilo em que em Gestalt terapia chamamos de função de contato. Visão, audição, olfato, tato, fala e movimento. É pelas funções de contato que nossa percepção se organiza e nossos sentimentos adquirem significados. Então, é por meio dessa função de contato que nós nos relacionamos. Fazer essa intervenção, deixar esse meu cliente estar atento e aware ao que ali acontece com ele. Como que a sua percepção se processa, né? Através dessas funções de contato. Como é que os seus sentimentos se organizam? Qual o significado que isso tem na vida dele e para ele? Contato com a awareness empobrecida resulta em contato que carece de qualidade. É o processo de contato de boa qualidade que propicia que a interação indivíduo e ambiente seja nutritiva e que ocorra mudanças no campo relacional, pessoa-ambiente, isto é, crescimento e desenvolvimento. Então, na nossa interação com o mundo, nossa interação com o ambiente, na nossa interação com o outro, há uma troca.
Então, eu me comporto, né? Eu exprimo os meus comportamentos e me nutro dessa relação. Então, eu dou ao ambiente e o ambiente fornece para mim. Mas quando esse meu contato é empobrecido, né? Minha awareness, o meu estado de conscientização, eu não tenho muita consciência disso, dessa troca, dessa relação, eu não consigo me nutrir. Então, a gente diz que esse contato ele está empobrecido, porque se eu não consigo me nutrir, eu estagno, fico na rigidez, eu não estou me desenvolvendo, né? Então, eu vou ficando presos a velhos padrões, a velhos pensamentos, a velhas formas, a rigidez. Então, isso vai ficando empobrecido, esse contato, ele deixa de ser um contato de boa qualidade e vai, então, estagnando o meu processo. Não vai me permitindo, né? Eu não vou me permitindo me desenvolver, crescer. Eu vou ficando, então, estagnado ali, parado. Em nossa vida, temos necessidades distintas e interrelacionadas, as de natureza fisiológica e as de natureza psicológica. Então, se a gente pensa fisiologicamente, nós precisamos, por exemplo, comer, beber, dormir, e psicologicamente, nós precisamos nos relacionar com o outro, expressar nossas emoções, ser amados e respeitados, são as nossas necessidades, tá? E a satisfação dessas nossas necessidades me levam ao desenvolvimento. E quando minhas necessidades, por algum motivo, elas não são satisfeitas, não vão sendo realizadas, eu vou ficando, então, estagnado. Então, ao longo do desenvolvimento, nossas necessidades tornam-se progressivamente mais complexas e abrangem diferentes âmbitos da inserção social e cultural. Então, conforme a gente vai ficando mais velho, vai se desenvolvendo, vai crescendo, as nossas necessidades elas vão entrando no estágio mais complexo e elas também vão se modificando. Então, as nossas necessidades elas se modificam ao longo do tempo. Então, o que às vezes é uma necessidade para mim hoje, amanhã não é mais, né? Então, qualquer que seja a natureza ou a abrangência da necessidade, é no campo, indivíduo, ambiente que ela se manifesta e que ela se realiza. Então, as minhas necessidades, elas surgem, né, neste ambiente e serão realizadas também através desse ambiente. Nós não vivemos sozinhos, nós somos seres relacionais. Então, é nesta relação entre eu e o outro que eu vou satisfazendo ou não as minhas necessidades. Então, desde o início da vida, as experiências da pessoa são relacionais. Então, desde o momento que a gente está lá dentro da barriguinha da nossa mãe, nós estamos num processo de relacionamento, nós estamos num processo de nutrição desse meio, né? Então, se a gente pensar, quando estamos na barriga da nossa mãe, a gente se nutre, né, através ali do cordão umbilical, onde a gente vai satisfazendo as nossas necessidades iniciais, né, de comer, beber, né, dormir ali dentro daquele útero quentinho, e a gente vai se nutrindo daquela relação ali. Saindo da barriguinha da mãe, mesma coisa, né? Então, ao longo da nossa vida, sempre nós vamos estar experienciando e vivenciando e nos nutrindo nesse processo de relação com o meio. Então, para o recém-nascido, esse campo está, em grande parte, delimitado pela relação mãe-bebê. Estar com o seu bebê amorosamente, respeitosamente, aceitando e confirmando como tal, né, ou seja, como ele é, irá favorecer a diferenciação e o desenvolvimento da individualidade. Então, é nesta relação mãe-bebê que nós vamos desenvolvendo, né, vamos crescendo, vamos formando a nossa individualidade. Esse processo de tornar-se um indivíduo único decorre da qualidade da relação com o outro. E é da qualidade dessa relação com o outro que eu estabeleço com minha mãe, com as pessoas que estão à minha volta, que eu vou me definindo, que eu vou me constituindo enquanto ser. E nesta qualidade desta relação
se é uma relação de boa qualidade, né? Se eu vou conseguindo me nutrir, se eu vou conseguindo satisfazer as minhas necessidades, que eu vou desenvolvendo, que eu vou crescendo de uma forma funcional ou não. Então, é na medida em que o outro faz parte do ambiente, o que possibilita o desenvolvimento psíquico saudável, é a interação saudável indivíduo-ambiente, eu, não eu, por meio do qual se dará a satisfação das necessidades, sobretudo aquela que considero fundamental do ponto de vista psicológico, o estabelecimento e a manutenção da relação com o outro. Então, é o estabelecimento e a manutenção da relação com o outro que vai favorecer, por exemplo, que eu cresça, que eu me constitua como um indivíduo seguro ou como um indivíduo inseguro. É na qualidade desta relação mãe-bebê, mãe-criança, que eu vou, então, me constituir enquanto sujeito. Então, minha mãe teve contato de boa qualidade comigo, conseguiu nutrir as minhas necessidades de afeto, as minhas necessidades de segurança, então eu vou evoluindo, eu vou crescendo como uma criança segura. Minha necessidade de afeto não foi nutrida, minha necessidade de segurança não foi nutrida, era uma mãe ausente, era uma mãe que não conseguia me passar segurança, era uma mãe que não conseguia estar ali satisfazendo as minhas necessidades. Eu vou me constituindo, eu vou crescendo enquanto um indivíduo inseguro. Tá? Então, percebam que pode ser neste contexto desta relação que surgiu uma necessidade, não foi satisfeita, e isso pode, hoje, eu ainda estar me constituindo enquanto um sujeito inseguro pela caracterização daquilo que surgiu naquele ambiente, naquele contexto específico, mas que naquele momento tinha uma função, mas que se perdurou até hoje. E em função do que isso se mantém. Tá? Então, é esta compreensão do que aconteceu antes e do que acontece agora, né? A sensação que toda vez, quando eu estou no ambiente, que eu não me sinto nutrido deste ambiente, que esse ambiente me proporciona uma relação insegura, eu sinto no meu corpo, nas minhas sensações, os mesmos sentimentos, né, as mesmas sensações de quando eu era criança, tá? Então, é esta compreensão do que acontece, como acontece, que nós vamos compreendendo e intervindo e possibilitando esse cliente a entrar em contato com isso, né, para que ele, então, possa reelaborar novas formas. Tá dando para entender, gente? Tá sim, professora. Até agora sim. Tá, ok. Então, o atendimento de necessidades ocorre por intermédio do ajustamento criativo, que é a capacidade de satisfazer as nossas necessidades de acordo e simultaneamente com a nossa hierarquia de necessidades e com as possibilidades no campo, organismo, meio. Ou seja, é a capacidade de interagir de modo ativo com o ambiente na fronteira de contato, adaptando, quando necessário, a demanda das necessidades, as possibilidades de atendimento do ambiente. Então, né, é nessa capacidade de eu interagir com o ambiente, com o que acontece aí, de me nutrir, satisfazer as minhas necessidades, ou de me adaptar de acordo com o que surgiu no ambiente, né? Que então eu vou me nutrir. O ajustamento criativo saudável implica em awareness de nossas necessidades, bem como ser capaz de priorizá-las. Eu entender, né? Estar aware da minha necessidade é eu saber o que eu quero, eu saber qual é o meu desejo, eu saber qual é a minha necessidade e ser capaz de priorizá-la, e ser capaz de estar atento a qual é o meu desejo, qual é a minha necessidade para realizar. Então, de acordo com Pius,
né? Ele denominou de hierarquia de valores ou dominâncias. E no Brasil convencionamos chamar de hierarquia de necessidades. Então, se vocês lerem por aí, hierarquia de valores, hierarquia de dominâncias, é a mesma coisa que hierarquia de necessidades. Tá? Aqui no Brasil a gente utiliza esse termo, hierarquia de necessidades, mas o que Pius chamava era hierarquia de valores ou hierarquia de dominância. E o que é isso? Quando diferentes necessidades ocorrem ao mesmo tempo, a pessoa atende à necessidade dominante primeiro. Tá? Então, não quer dizer que as necessidades elas surgem separadamente, né? Às vezes a gente tem necessidades que emergem, que surgem ao mesmo tempo, mas nós elegemos qual é a prioridade, tá? Trata-se de uma hierarquia que, no caso de ajustamentos criativos funcionais, sempre varia, uma vez que a todo momento nossas necessidades mudam. À medida que a pessoa passa a experienciar ao longo do seu desenvolvimento uma relação amorosa e respeitosa, em que possa expressar suas necessidades, sejam elas de que natureza forem, e exercer o seu potencial, poderá se desenvolver como indivíduo único e singular, interagindo com o ambiente por meio do ajustamento criativo, de acordo com sua hierarquia de valores, ou seja, de acordo com as suas necessidades dominantes. Não existe o mesmo grau de dependência em relação ao outro, como na relação mãe-bebê. Conforme ocorrem os processos de desenvolvimento e crescimento, a independência e a autonomia da pessoa aumenta, embora a necessidade de se relacionar com o outro persista. A natureza dessa relação se modifica, enquanto decresce em grau de dependência, cresce em grau de reciprocidade e mutualidade. Então, aqui, né, para a gente compreender que essa dependência da relação que nós temos com a nossa mãe, ela é diferente, né? A gente ali ainda é um bebê, nós ali somos totalmente dependentes dessa relação. E à medida que nós vamos crescendo e nos desenvolvendo, essa dependência ela vai diminuindo, mas diminui no grau de dependência, mas a gente ainda depende, aí a gente aspas, da relação. Então, se essa relação com o outro tem reciprocidade, eu me nutro. Se não tem reciprocidade, se eu estou dando mais do que eu estou recebendo, eu não vou me nutrir desta relação. Pessoas que fazem ajustamentos funcionais, quando elas se percebem diante de relações que não estão se nutrindo, elas se retiram. Pessoas que tiveram experiências, né, nas primeiras relações diferentes, então, digamos, na relação com a sua mãe lá no processo da infância, ela tinha um apego de insegurança, ou a mãe era negligente com ela, né? E aí, quando ela se vê adulta, né, numa relação que lhe proporciona as mesmas coisas, ela não se retira, porque ela fez um ajustamento disfuncional, e para ela aquilo é comum, ela já tem aquela experiência, e aí ela se mantém na relação, né? Então, por isso que a gente vê, por exemplo, pessoas envolvidas em relações tóxicas. Mas por quê? Porque são as dinâmicas conhecidas. Então, esta relação não está nutrindo, não está havendo a reciprocidade, mas ela se mantém. Então, e aí a gente vai compreender a serviço do que ela se mantém. Essa Gestalt está aberta por uma necessidade não satisfeita, né? Em uma época em que eu tinha uma dependência de uma relação, hoje não tenho mais uma relação de dependência, embora eu precise da relação para me nutrir, eu preciso da reciprocidade. Então, quanto mais se ampliam os processos de desenvolvimento e maturação, maiores os âmbitos e a complexidade das experiências que se apresentam à pessoa, e maior a possibilidade
de ela dar conta dessas experiências. Sintetizando, o ajustamento criativo funcional é um fenômeno interativo que ocorre na fronteira de contato e se refere à habilidade de se relacionar criativamente com o ambiente como indivíduo único, com vistas à expressão e ao atendimento de necessidades, mantendo ao mesmo tempo uma relação respeitosa com o outro em sua unicidade. Então, eu me nutro do ambiente, né? Eu tenho uma relação respeitosa com o outro, e é nesta relação que as minhas necessidades vão sendo realizadas. Então, isso é se ajustar criativamente. Ao longo do desenvolvimento, a satisfação de certas necessidades pode rivalizar com a manutenção da relação com o outro. Quando isso ocorre, a pessoa, por meio do ajustamento criativo, busca formas diferentes de expressar suas necessidades, mantendo ao mesmo tempo a relação com o outro. Então, há momentos em que a satisfação de uma necessidade pessoal minha, às vezes, vai se rivalizar com a manutenção desta relação, né? Ou eu realizo ou eu me retiro desta relação, tá? No entanto, se essas tentativas falharem, haverá o conflito, uma vez que a mãe é necessária para atender às necessidades mais primárias, este conflito poderá se tornar crucial, sobretudo se ocorrer cedo e repetidamente na vida. De forma menos decisiva, mas ainda bem significativa, o mesmo se aplica a outras experiências relacionais ao longo da vida. Então, as experiências relacionais ao longo da vida, nós vamos ter que estar muito atento como é a forma de se relacionar desse meu cliente, como que ele se relacionava com as suas relações, né, lá atrás, e como é que ele se relaciona hoje nas suas relações, né? A gente sempre precisa estar muito atento, porque a vida, né, e a compreensão diagnóstica é um processo, né? Não é algo que eu vou olhar somente aqui e agora, ou somente essa parte, somente isso que ele me traz. Eu preciso entender todo o processo, todo o contexto que emergiu, que surgiu e que faz isso ainda se manter. Se a tentativa de expressar as necessidades de forma diferente falhar repetidamente a fim de diminuir o conflito e manter a relação, dada a hierarquia de valores e a expressão de necessidades poderá ser distorcida ou suprimida. Então, o ajustamento, em vez de ser funcional, tornar-se-á disfuncional. Então, quando é que ele se torna disfuncional? Quando eu não estou me nutrindo dessa relação, mas eu me mantenho, né? Então, a forma que eu me ajusto é de uma forma disfuncional. Então, é a forma que eu encontro para dar conta daquilo. Uma vez que, como vimos, a percepção se organiza e nossos sentimentos adquirem significado por meio das funções de contato, o ajustamento criativo disfuncional implicará algum grau de desorganização ou distorção do universo das percepções e dos sentimentos, o que, por sua vez, interferirá nos processos de awareness. Então, aqui é algo super importante que no nosso processo de intervenção nós precisamos estar muito atento, né? Então, às vezes o cliente chega nos contando uma situação, só que é a percepção dele, né? E às vezes essa percepção dele está distorcida, né? É uma visão que não é a adequada, se deu aí pelos processos de ajustamento que ele fez. Então, por exemplo, se a gente pensar numa relação tóxica, a gente deu ainda há pouco o exemplo. A pessoa não tem a percepção que aquela relação é tóxica, que aquela pessoa está fazendo mal para ela, que aquela pessoa está fazendo ali como é que fala? Uma violência psicológica com ela.
Então, a percepção é distorcida, o sentimento está distorcido, né? Porque ela fez um ajustamento disfuncional. E o nosso trabalho é justamente fazer auxiliar essa pessoa a resgatar, né, esse processo de awareness que o dela está comprometido. Ela não consegue acessar ali a realidade, né? Ela consegue acessar ali a realidade que a percepção dela criou, mas não a realidade de como ela realmente é. E aí o nosso processo é auxiliar a ampliação dessa awareness, né? Fazer com que esse cliente busque novas percepções, consiga alcançar outras visões além daquela que ele já possui. Então, nessas condições, a relação que a criança mantém com sua mãe em lugar de segurança favorecerá o surgimento de desamparo e insegurança, interferindo na qualidade e na possibilidade de desenvolvimento das potencialidades da criança e na ampliação do âmbito e da complexidade de suas experiências. Então, é quando nós dizemos que estão ali as gestalten abertas. Trata-se, o que é a gestalt, né, aberta? Trata-se da demanda que busca ali por um fechamento. É uma necessidade que emergiu, que não foi satisfeita, e a função disso é se manter, porque busca por um fechamento. Então, quanto mais grave, significativa e essencial for essa situação, mais os processos de ajustamento criativo perderão sua natureza criativa e se tornarão gestaltes abertas, fixas e cristalizadas. Tobin, 1982, refere-se a esse processo como respostas adaptativas necessárias à sobrevivência em função de situações infantis difíceis. Para ele, tais respostas são mantidas em situações atuais, presentes, que parecem semelhantes ou idênticas às situações passadas. Na opinião deste autor, as pessoas tinham escolhas possíveis, apesar de sentirem como se não tivessem. Tá? Essas respostas adaptativas necessárias à sobrevivência podem ocorrer em outras situações relacionais significativas, difíceis ao longo da vida. A escolha feita pela pessoa é sempre a escolha que ela, naquela circunstância, com aquela experiência, pôde fazer. A escolha feita foi em função de uma necessidade que considero absolutamente verdadeira e legítima, a de sobreviver como indivíduo, mantendo a relação com o outro. Então, isso aqui é super importante nós estarmos atentos, né? Então, às vezes, a gente vai se deparar com o cliente com um sentimento de culpa pela escolha que ele fez, pela ação que ele fez, e aí a gente precisa acolher este sofrimento, né? Acolher para que ele se livre, né, da culpa, fazê-lo compreender que foi a melhor escolha com que ele pôde fazer naquele momento, com os recursos que ele tinha, com o que ele vivenciava, mas que agora ele pode fazer novas escolhas, né? Então, é acolher para a pessoa sair da culpa, né, sair da paralisação e ela conseguir ali se mover. E sempre uma necessidade surge e se mantém, né, por uma necessidade, né? E essa necessidade a gente também precisa compreender qual é. Então, essa escolha se constitui num ajustamento criativo que pressupõe o princípio da pregnância ou da boa forma da psicologia da Gestalt, que de acordo com a qual a organização psicológica será sempre tão boa quanto as condições reinantes o permitiram. Então, essa escolha foi tão boa porque era o que era possível naquele momento.
O princípio da pregnância é o pressuposto do conceito de autorregulação organísmica da Gestalt terapia, segundo o qual o organismo fará o melhor que pode para se regular, dados simultaneamente suas capacidades e os recursos do ambiente. As respostas adaptativas necessárias à sobrevivência que observamos em funcionamento não saudável resultam de processos de autorregulação organísmica, sendo, na origem, ajustamentos criativos e constituindo aquilo que é possível. Por exemplo, os sintomas. Tá? Então, o sintoma, o exemplo da ansiedade que a gente utilizou no início da aula, é então o ajustamento criativo, disfuncional, mas foi o possível. Foi o jeito que a pessoa encontrou de lidar com aquela situação, né, que ela não conseguiu lidar. Então, foi a boa forma que a pessoa encontrou, né, para realizar uma necessidade de continuar vivendo, foi desenvolvendo a ansiedade. Então, o funcionamento não saudável implica certa desorganização ou distorção do universo das percepções e dos sentimentos. Por isso, como colocou Tobin, as situações presentes parecem idênticas às passadas. Então, houve uma desorganização, houve uma distorção, e eu me mantenho dessa forma até hoje, tá? Em todas as vezes que eu me deparo com situações idênticas às passadas, naquele contexto que fizeram eu sentir esta sensação de ansiedade pela primeira vez, né? Palpitação no peito, enjoo, voz trêmula, insônia e por aí vai. Em cada indivíduo virá de uma forma, né? de uma maneira. Considero o ajustamento criativo disfuncional um fenômeno interativo, que ocorre na fronteira de contato e se refere à inabilidade ou impossibilidade de se relacionar criativamente com o ambiente. Ao contrário, a pessoa se relaciona por meio de padrões cristalizados e repetitivos, pelos quais a expressão de necessidades e sentimentos é distorcida ou suprimida, a fim de manter a relação com o outro, por mais artificial ou inautêntica que uma relação desse tipo possa parecer. Quanto mais intensa a necessidade e maior a dificuldade de expressá-la e satisfazê-la, e quanto mais precocemente ocorrer, tanto mais provável depararemos com sintomas graves, físicos ou psíquicos. Então, quanto mais cedo surgem os sintomas, quanto mais cedo surgem, mais graves serão, então, esses sintomas. Então, o nosso diagnóstico, né, o nosso pensamento diagnóstico, ele é processual, ele ocorre no processo e ele deve ocorrer não apenas no início, mas também ao longo do processo terapêutico, quando a investigação e intervenção caminham lado a lado num processo dinâmico e contínuo de formação e destruição de gestaltes. Em virtude dessa dinamicidade, considero mais adequado falar em pensamento diagnóstico processual. Ao longo do processo terapêutico, constantemente nos perguntamos o que está acontecendo e a serviço do quê? Né? Então, são perguntas que nós devemos estar atentos e eu preciso buscar essas respostas na minha intervenção, né? Ou seja, na fala que o cliente vai me colocando, né? O que está acontecendo e a serviço do quê? Né? Esse sintoma, o que acontece, né? Essa ansiedade, o que leva essa ansiedade a acontecer e a serviço do que essa ansiedade se mantém. Então, no pensamento diagnóstico processual, além de identificarmos os ajustamentos disfuncionais, que por tenderem a ser padronizados e repetitivos, perderam sua natureza criativa, devemos identificar os ajustamentos criativos funcionais, que nos remetem às possibilidades e potencialidades de nossos clientes.
Então, aqui, gente, nós também é algo importantíssimo que nós não podemos perder de vista no nosso processo de intervenção. Ok, né? De uma forma disfuncional, esse meu cliente tem aqui essa ansiedade que se apresenta toda vez que ele está em tais situações, né? Aqui a homeostase está comprometida. Mas quais são as potencialidades, né? Onde o meu cliente está na sua homeostase estabelecida, quais são as potencialidades dele, né? Qual é o que vai ajudá-lo a sair daqui, né? Onde ele precisa se agarrar, que será ali o suporte para ele sair daqui, né? O cliente ele sempre terá potencialidades. Terá aquilo que precisa ser trabalhado, terá as coisas funcionais, mas ele também tem potencialidades. Embora, quando ele chegar no processo, pode ser que ele não se dê conta, pode ser que ele não perceba, mas nós precisamos estar atentos a essa potencialidade, que ele precisa enxergar que ele não é só ansiedade. Ele tem um monte de coisa legal que a gente precisa fazê-lo enxergar. E é isto aqui que vai ajudá-lo a lidar com isso aqui e a sair disso aqui. Então, esse diagnóstico deve acompanhar o processo terapêutico, levando em consideração o crescimento do cliente e suas mudanças ao longo do tempo e na sua relação consigo e com o outro. É por isso que, em lugar de diagnóstico, prefiro falar em pensamento diagnóstico processual. Então, aqui é uma fala da Lilian, tá, gente? Então, ao invés de diagnóstico, ela utiliza pensamento diagnóstico processual. E é isso que a gente utiliza, né? Esta fala que a gente utiliza na Gestalt terapia. É necessário compreender a serviço de que se constituiu aquilo que aparece. O pensamento diagnóstico processual não precisa ser despersonalizante, nem tem relação com o rótulo limitante. Então, o diagnóstico processual ele não precisa limitar a pessoa, não precisa definir a pessoa a um CID, a um diagnóstico, porque ela é muito mais do que isso, ela é muito mais do que aquela ansiedade. Não se refere ao que a pessoa é, mas como ela está a cada momento do processo terapêutico. Aquilo que o cliente nos traz no aqui e agora não é apenas o seu presente imediato. O aqui e agora inclui o passado, o que surge na forma de lembranças e experiências, e o futuro, que se apresenta na forma de projetos, anseios e planos. Então, uma das visões erradas que se tem da Gestalt, né, como se a Gestalt não trabalha o passado, a gente não leva em consideração o passado. Então, as pessoas que conhecem a Gestalt de uma forma muito superficial têm muito logo esse conceito, né? A Gestalt é aqui agora, é presente, né? Mas entender esse aqui agora é super importante. Porque o que se aconteceu lá atrás da minha infância ainda não fechou e está aqui acontecendo agora, isso não é passado, isso é presente e está interferindo aqui agora nas minhas relações, naquilo que eu estou vivenciando neste momento presente. Se os meus projetos, os meus anseios que ainda não aconteceram, que eu quero que aconteça, né, também estiverem fazendo parte aqui, né, é o meu presente que precisa ser trabalhado, tá? Então, o aqui agora é isso, né? Inclui o que me aconteceu e que ainda não fechou, né? São as minhas lembranças, as minhas experiências que me acompanham e também o meu futuro, né? Os meus projetos, os meus anseios, os meus planos. É tudo aquilo que me acontece agora. O que aparece no relato do cliente é uma figura que se insere num fundo. E por fundo entendo a história de vida do cliente, suas experiências, seus relacionamentos passados, em especial as relações primárias significativas, os seus sucessos e insucessos, nos mais diferentes áreas, profissional, afetiva, social,
suas potencialidades e seus limites. Então, o que aparece no relato do cliente é figura, mas de fundo tem todo o resto, tem toda a história dessa pessoa. Então, figura é relato, é o que ele está me contando agora. Mas essa figura, ela emerge a partir de um fundo. Então, é preciso compreender a relação entre aqui e agora e o lá e então, do passado com o presente, entre figura, né, a queixa, e o fundo, pois é a relação figura e fundo que dá sentido à figura. Então, figura, né? Estou falando aqui, né, dessa minha ansiedade que eu tenho ao falar em público, um exemplo. Isto é figura. Qual é a relação disso com todo este fundo, né? Eu compreender com o que me aconteceu lá atrás, né, para que isso se apresente ainda hoje, tá? Então, esta relação de figura com o fundo é o que vai me ajudar a compreender este meu cliente. É esta relação do aqui e agora que ele me conta, do lá então, lá atrás do que me aconteceu, que vai fazer com que a gente compreenda essa história. Então, a ênfase dada pela Gestalt terapia ao aqui e agora frequentemente gera um mal-entendido. Pensa-se que o passado não tem importância, devendo ser desconsiderado. Ao enfocarem a função da recuperação de cenas passadas, Pius, Hefline e Goodman afirmam: o conteúdo da cena recuperada é bastante sem importância, mas o sentimento e a atitude infantil que viveram a cena são de máxima importância, tá? Então, o que importa para a gente são as sensações, o sentimento, o que a pessoa sentiu lá e o que ela sente hoje, né? Então, é o que mexe no corpo, é o que mexe nos sentimentos, nos pensamentos, é o que mexe nas emoções, é tudo aquilo que vem através das funções de contato. Os sentimentos infantis não são importantes como um passado que deve ser desfeito, mas como alguns dos poderes mais belos da nossa vida adulta que precisam ser recuperados. Assim, o pensamento diagnóstico processual implica compreender a relação da pessoa com a sua história passada e presente, pois a configuração presente está relacionada a como a pessoa viveu suas experiências e a como elas afetaram e ainda afetam, tá? Então, percebam que aqui a gente não utiliza porquê, a gente utiliza o como a pessoa viveu suas experiências, como foi a experiência dela, o que ela sentiu, que experiências marcantes ela vivenciou, de que forma, como isso afetou e ainda afeta a sua vida. Isso é único, cada cliente sentiu e vivenciou a sua experiência de uma forma única. Não vai ser no CID que vai me dizer como é a ansiedade dele. O conhecimento que posso ter do cliente se dá por aquilo que ele apresenta, sua expressão verbal e não verbal, sua história de vida, seus sintomas, suas queixas, seus sentimentos. Conheço também por meio daquilo que experiencio em minha relação com ele, sentimentos, intuição, fantasia e observação, além do conhecimento e da minha experiência clínica prévia, que orienta o meu olhar e minha escuta. Então, aqui também outro ponto importantíssimo, né? Então, o que vai me ajudar a compreender o meu cliente é o que ele me conta, né? É o que ele vai me dizer, mas a forma com que ele vai me dizer esse conteúdo verbal e esse conteúdo não verbal, né? Dessa toda a sua história, os seus sintomas. Além disso, também o que eu, enquanto terapeuta, eu experiencio nessa relação. Aquilo que emerge no consultório, que emerge neste campo,
também é informação. Então, que sentimentos aparecem em mim enquanto terapeuta? Qual a intuição que eu tenho, né? Além do meu conhecimento prévio, né? Todo o meu conhecimento da psicologia, as minhas hipóteses que estão aqui guardadinhas, que a gente aprende ao longo do nosso curso, tá? Então, tudo isso vai nos ajudar a compreender, né? A estar atento a essa escuta que o cliente nos traz, tá? Ok, até aqui, gente, tranquilo? Alguma pergunta? Ok, professor. Tá. O pensamento diagnóstico processual envolve uma descrição e compreensão do funcionamento psíquico de cada indivíduo singular, bem como seu desenvolvimento e mudanças ao longo do processo psicoterapêutico. O pensamento diagnóstico processual com cada cliente é tão singular quanto cada cliente é único. Então, vamos lá. Alguns indícios de como se pode alcançar um diagnóstico compreensivo. Desde o primeiro momento de contato com o cliente, quer na primeira entrevista, no telefone, quando ele marca a sua primeira consulta ou início de uma sessão, é importante não ter nenhuma ideia a priorística em mente. Então, gente, é importante a gente se abster dos nossos julgamentos, né? O cliente quer começar a falar lá no telefone o problema. Não, vamos marcar na sessão, tá? Para que a gente não forme uma ideia antes de iniciar o processo. É necessário um estado de disponibilidade interna e de abertura ao outro, no qual é possível deixar-se entrar em contato com aquilo que passa a emergir na relação. Então, eu, enquanto psicoterapeuta, eu preciso estar com disponibilidade para aquela escuta, né? Eu preciso estar aberto, eu preciso estar inteiro naquele momento da minha escuta clínica, tá? Então, para isso, eu preciso atender se eu estiver bem. Se eu não estiver bem, né, é melhor que eu desmarque. Para eu estar lá dentro da minha sessão e não conseguir estar inteiro, estar pensando no meu problema, isso não vai ajudar na minha intervenção com o meu cliente. É preciso demonstrar uma atitude respeitosa de curiosidade, tomando o cuidado de não invadir, e sim mostrar interesse, perguntar sem insistir, ouvir e acolher, sem julgar ou avaliar. Então, às vezes, né, quando a gente está iniciando o nosso processo de atendimento clínico, a gente quer muito, né, saber tudo, né, tudo precisa fazer sentido, a gente quer dar uma resposta, quer que o nosso cliente fique bom logo, e daí nesta ansiedade, às vezes a gente atropela o processo. Então, a minha curiosidade, ela não deve ser uma curiosidade insistente. Eu pergunto, mas se o meu cliente não está aberto a falar, eu preciso respeitar o tempo desse meu cliente, né? Eu não posso ser invasivo. Eu tenho que ir acompanhando a permissão que ele me dá de estar entrando nesse mundo dele. Eu preciso demonstrar interesse, tá? Pela história dele, mas eu não posso ser insistente. Eu não posso julgar o que ele está me dizendo, tá? Eu preciso acolher aquela dor, aquilo que ele me traz. Estar atento àquilo que impacta, aquilo que chama atenção, aquilo que intriga, aquilo que não faz sentido, aquilo que impressiona e assim por diante. Então, a gente precisa estar atento, né? Aquilo que o cliente me conta, mas não está fazendo sentido. Não está, isso está me dizendo alguma coisa, eu preciso estar atento a ele. Preciso estar atento àquela fala que me chamou a atenção, né? Aquilo que me deixa ali, de alguma forma, impressionado, surpreso. Isso está me dizendo alguma coisa.
Isso pode ocorrer no discurso do cliente, na sua aparência, na sua energia, na sua postura corporal, na sua afetividade ou bloqueios da sua afetividade, na sua voz, nas suas expressões e por aí vai. Em geral, o impacto sinaliza algo que, embora talvez não seja compreendido de imediato, pode vir a fazer sentido ao longo do tempo, tá? Então, embora num primeiro momento aquilo que me chamou a atenção eu não consiga compreender, ao longo do processo isso fará sentido. Omissões também podem ser significativas e esclarecedoras. Omissões se referem àquilo que o paciente não conta. As omissões, ao contrário dos impactos, não são percebidas pelos sentidos, mas por lacunas no relato verbal. Podem referir-se a períodos de vida, relações significativas, áreas de desempenho profissional, sexual ou social, saúde física, né? Então, tudo isso pode acontecer aí das interferências ao longo da vida, né? Lacunas podem indicar áreas de dificuldades ou menosprezadas pelo cliente. Então, uma lacuna, ele pula alguma coisa, né? A gente, né, ele deixou algo vago ali. Então, isso pode ser uma dificuldade, alguma coisa que ele não está querendo entrar em contato, às vezes de forma conscientizada ou não, tá? Também presto atenção às associações espontâneas, isto é, ao fluxo associativo da expressão verbal e não verbal do cliente, quer ela se refira a fatos ou afetos, né? Então, a própria associação que o cliente faz. As associações espontâneas podem revelar conexões, figura e fundo, das quais o cliente muitas vezes não se dá conta. Considero útil também prestar atenção às repetições. Elas podem ser cristalizações que impedem a fluidez na formação de gestalt, né? Então, quais são as repetições? O que é que se repete na vida desse meu cliente? Repetições, muitas vezes, podem ser ouvidas literalmente como repetições, um pedir novamente. A questão não é atender ao pedido, e sim ouvi-lo no que concerne a sua função, de tal forma que o pedido expresso possa ser ressignificado e o processo fluido de formação e destruição de Gestalt restaurado. Pius, Hefline e Goodman chamam a atenção para o fato de que a compulsão neurótica à repetição é sinal que uma situação inacabada do passado ainda está inacabada ao presente. Acrescento ainda que é o esforço repetido do organismo para satisfazer suas necessidades que causa a repetição, né? O que a gente vem falando, né? As necessidades não satisfeitas vão se repetir. Então, os sintomas que também podem sinalizar relações, figura e fundo. Embora eles possam remeter-se a categorias nosológicas, é necessário compreender a serviço de que se constituíram e se mantêm. O sintoma pode ser uma forma, às vezes dramática, de expressar uma necessidade muito profunda que, por alguma razão, não pôde ser expressa de outra maneira. Um grito silencioso de socorro. Revela um dos muitos paradoxos humanos. O de evitar o sofrimento gera o sofrimento, né? Então, isso aqui, às vezes o cliente se mantém, né, tentando evitar o sofrimento, mas o próprio evitar já é um sofrimento que a gente precisa, então, ajudar esse nosso cliente a entender e a compreender isso. No funcionamento não saudável, os sintomas podem ter função compensatória, indicando um desequilíbrio. Talvez eles revelem metaforicamente o que a pessoa não pôde dizer, né? O que numa época ela não conseguia, não pôde, mas que hoje ela já pode. E aí a gente vai ajudá-la a compreendê-la, que hoje ela já pode. Mas se ela ainda se mantém após ela tendo esta percepção,
é responsabilidade dela. E eu enquanto terapeuta, não posso sofrer por isso, tá? É importante ressaltar que não se pensa diagnosticamente com apenas um ou outro elemento. O caminho para o pensamento diagnóstico processual não é linear nem igual com todos os clientes, ou em todos os momentos do processo terapêutico. Todos esses elementos, os impactos, as omissões, as associações espontâneas, as repetições e os sintomas, se entrecruzam e podem ocorrer ao mesmo tempo. São sinais que indicam possíveis relações figura e fundo e sugerem hipóteses diagnósticas que aguçam a observação e a discriminação do Gestalt terapeuta. O pensamento diagnóstico não envolve apenas os aspectos disfuncionais do cliente. É igualmente importante atentar para os aspectos funcionais, ou seja, as forças, os recursos, os sucessos em diferentes áreas, as potencialidades, as capacidades, as qualidades, a energia, né? Ou seja, onde essa homeostase está mantida. Isso também precisa entrar no nosso diagnóstico. Em termos gestálticos, implica pensar em processo, em relações de aprender com, alicerce central no relacionamento terapêutico. Assim, demanda uma atitude cuidadosa com o cliente, buscando, por meio de uma relação respeitosa e amorosa genuína, resgatar sua possibilidade de se relacionar de forma autêntica e criativa com o ambiente, a fim de possibilitar o intercâmbio nutritivo no campo interacional e o resgate do seu lugar legítimo no mundo. É isso, gente. Perguntas, como é que chegou até aí para vocês? O diagnóstico processual da Gestalt. O que vocês entenderam da aula de hoje? Não entenderam nada? Vitória, tá aí? Oi, professora. Tô sim. O que você entendeu? Deu para entender? Nenhuma dúvida? Então vamos finalizar por aqui. Tá bom, gente? Não tô podendo Beijo falar. grande. Tá bom. Até a próxima segunda. Tchauzinho.